E esses dias Deus ele tem trago no meu coração, na verdade ele trouxe no meu coração uma mensagem, uma palavra acerca de fé. Eu peguei algo como exemplo hoje. Imagine uma pessoa que ela diz assim: olha, eu tenho uma fé gigantesca, essa aqui é a minha fé. Só que essa fé dela, por não estar alicerçada, quando vem um momento difícil, quando vem uma luta ou um obstáculo que todos nós iremos passar, diga todos nós, teremos momentos difíceis. Tá, se todos nós teremos um momento difícil, então qual a diferença, pastor? Aqueles que estão com as suas raízes firmadas, que estão profundos, e aqueles que às vezes a sua raiz está na superfície. Porque os dois creem, os dois foram plantados por Deus, porém umas raízes estão profundas e as outras não estão. Então tem gente que tem uma fé, só que essa fé não tem, sabe, ela não está arraigada aqui, ela não está alicerçada, ela não está chumbada, não tem um alicerce. Então quando bate o vento, essa fé é arrastada. De uma certa forma, isso é um pouco complexo quando você fala da fé. Porque todo mundo, independente do seu credo religioso, ele tem uma fé. Ele tem uma fé. E aqueles que têm uma fé grande, aqueles que têm uma fé menor, mas o que faz a diferença não é o tamanho da fé que nós temos, mas é se essa fé que nós temos, ela está alicerçada em Cristo, ela está firmada no Senhor. E talvez você diga: pastor, eu tenho uma fé muito grande. Eu não duvido. E talvez ninguém pode duvidar, porque isso é notório, o tamanho da sua fé. Porém, ao mesmo tempo que você tem uma fé, vemos a necessidade de frutos dela, do fruto dessa fé. Eu peguei algo como exemplo hoje. Imagine uma pessoa que ela diz assim: olha, eu tenho uma fé gigantesca, essa aqui é a minha fé. Só que essa fé dela, por não estar alicerçada, quando vem um momento difícil, quando vem uma luta ou um obstáculo que todos nós iremos passar, diga todos nós, teremos momentos difíceis. Tá, se todos nós teremos um momento difícil, então qual a diferença, pastor? Aqueles que estão com as suas raízes firmadas, que estão profundos, e aqueles que às vezes a sua raiz está na superfície. Porque os dois creem, os dois foram plantados por Deus, porém umas raízes estão profundas e as outras não estão. Então tem gente que tem uma fé, só que essa fé não tem, sabe, ela não está arraigada aqui, ela não está alicerçada, ela não está chumbada, não tem um alicerce. Então quando bate o vento, essa fé é arrastada. Tiago capítulo 1, versículo 5, olha o que Deus fala sobre a questão deste homem. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a quem? Essa palavra rogar quer dizer pedir. Pede a quem? Irmão, às vezes isso é tão simples, é tão básico, mas parece que é tão difícil para a gente. Porque eu já vi muitas pessoas, sabe, acharem melhor fazer a desistência, porque não sabe algo, porque talvez não tem habilidade naquilo, e diz: eu acho que isso não é para mim, eu acho que... E Deus está dizendo: se você não tem, se você precisa, peça a quem? A Deus. Por quê? Que a todos concede, liberalmente, com grande alegria. Irmãos, é a alegria de Deus que você possa se transformar, ser uma pessoa, sabe, que vinha ser capaz de vencer aquilo que você antes não vencia. Porque quando você assim vence, Deus é glorificado através da tua vida. Quando as pessoas olham para uma história que você teve lá atrás e olha para quem Deus te tornou hoje, ela não vê você, mas ela vê o Deus que mudou a tua história. Olha o que Deus fez com fulano. Olha o que Deus fez com ciclano. Então, se alguém necessita, peça a quem? Tem muita gente que acha que é melhor o quê? Desistir, que aquilo não é para ela, porque ela não tem aquilo. Mas Deus diz: peça, que eu o quê? Te dou. Eu não sei como falar com fulano. Peça. Eu não sei como agir diante de certa situação.
Peça. Eu não sei como resolver esse problema. Peça. Peça. Versículo 6 diz assim, 6. Todavia peça com o quê? Com fé. Sem qualquer sombra de dúvida. Sem qualquer o quê? Sombra de dúvida. Pois quem crê com reserva é semelhante à onda do mar, agitada e elevada pelo vento. Versículo 7. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Porque ela tem uma fé, mas a fé dela não está o quê? Bate o vento, arrasta ela. Querido, aqui não se trata de fé, de você ter uma fé, mas se trata de você pegar essa pouquinha fé que você tem e começar a alicerçar ela em Cristo. Tem muita gente que está querendo desenvolver uma fé que não cabe mais nem dentro da vida dela. Tem uma fé muito grande. Só que essa fé dela é abalada a todo momento. Não se trata do tamanho se a tua fé é grande ou pequena. Mas se trata de você ter uma fé alicerçada no Senhor que dá fruto. Que dá fruto. Que vem a luta, que vem os ventos, que vem um temporal. Mas não é que você não sente, não. Você sente. Só que a questão é que você cavou tão fundo as tuas raízes em Cristo, que essa luta não é suficiente para arrancar a tua esperança que você tem em Cristo. A esperança que você tem, que Deus está contigo e que Deus te escolheu para isso. E que Deus chamou você para isso. Amém? Você está entendendo sim ou não? Entenda isso aqui. Como é que funciona esse trabalho de alicerçar a fé em Cristo? É nos agarrar e não soltar por nada a palavra que Deus está falando com a gente. Eu estou agarrado, eu estou firmado na palavra. Só que eu vou ter, nesse período, até chegar do outro lado, eu vou passar por tempestade, eu vou passar por mar furioso, eu vou enfrentar luta, eu vou enfrentar meio mundo de pessoas que não acreditam em nada, mas eu estou segurando isso, não, eu não solto. O livro de 1 Reis, 2 Reis, na verdade, fala do homem chamado Eliseu, que foi sucessor de Elias. Se você pegar aquele livro para ler, no comecinho, você vai ver que uns homens, uns grupos de homens, falam assim, tu sabe que o teu Senhor vai ser levado ao céu hoje, né? Fica aqui, tu vai fazer o quê? E ele se cala, eu sei. Ele não dá ouvido, ele não dá ouvido, irmãos. É um perigo muito grande para quando você dá ouvido para as pessoas erradas. Porque se a fé vem pelo ouvir, a falta da fé também vem pelo ouvir. Se você começa a ouvir tantas pessoas negativas, até a pouca fé que tu tinha é roubada dentro de você. Até a pouca esperança que você tinha é tirada dentro de você. É um perigo muito grande, você tem que saber para quem você vai escolher dar ouvido. É por isso que a Bíblia me ensina sempre a compactuar com pessoas que são da minha mesma fé. As pessoas que acreditam como eu creio, as pessoas que têm a visão como eu tenho. As pessoas que sonham como eu sonho. Mas hoje o mundo está inverso, eu não sei se você já percebeu isso. Pessoas que nunca tiveram um casamento querendo aconselhar alguém que está casado. Pessoas que nunca prosperaram na vida, que nunca foram empresário, querendo ensinar e dar aula para quem é empresário. O mundo hoje está doidão. Virou de perna na cabeça. E o incrível que parece que tem pessoas que pagam para ouvir isso. Eu não sei se é a minha ótica, a minha visão que está completamente errada, porque eu acredito assim, que quem nunca teve um casamento, não consegue dar direção em alguém que está querendo casar agora. Porque por mais que você imagine, não é a mesma coisa, irmão. Com muito carinho, muito amor eu falo aqui agora, não querendo magoar ninguém, mas aquela menina que está correndo ali é minha filha. Vai fazer 4 anos em janeiro. E Deus sabe que eu sempre tive amor por muita criança. E um dia eu cheguei a pensar que eu sabia o que era amor de um pai.
Eu só descobri que o amor vai muito mais além do que aquilo que um dia eu pensei. No dia que eu olhei para ela, no fundo dos olhos dela, ela olhando para mim e sorrindo. Eu falei, cara, eu pensei que amava, mas agora que eu descobri que o amor é diferente totalmente daquilo que um dia eu pensei. Por quê? Porque hoje eu vivo uma coisa. Você está compreendendo isso? Então como é que funciona meu alicerce na fé? Funciona assim. O Senhor diz que Ele nos escolheu. João 15,16. Se eu não me engano. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. O que é uma coisa? Uma coisa que foi escolhida. No meio de tanto, Deus escolheu você. Mas Ele escolheu você e designou você. Coloca para mim antes. Só porque eu entrei nessa palavra, eu quero que coloque, senão vou falar que eu estou falando. 15,16. Não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que ide desde o quê? A palavra designar é o quê? Vai, você que é mais inteligente que eu sei que tu é. O que significa a palavra designar? Oi? Alguém que foi dado um destino, alguém que foi dado um direcionamento, alguém que foi incumbido a ela uma obrigação. Eu te designei para que, através da sua vida, isso aconteça. Você está entendendo sim ou não? Então ele diz assim, eu vos escolhi. Só que Deus não escolheu você somente para dizer assim, olha, não, Ele escolheu você e designou você para uma coisa. Que coisa é essa? Vamos lá. Para ir e dar muito, e dar o quê? Fruto. É por isso que você, como homem de Deus, diga, quem é homem de Deus aqui? Diga eu. Quando eu falo homem, você sabe que é termo geral, né? Melhor, vou recapitular essa mensagem, ou melhorar ela, ou essa pergunta. Quem é filho de Deus aqui? Então, você como filho de Deus, você tem que carregar no seu coração o quê? Senhor, não é que eu sou egoísta não é que eu sou prepotente não. É que eu tenho consciência das promessas que o Senhor fez na minha vida. Então eu não aceito menos do que elas. Eu não aceito viver uma vida mediana, eu não aceito viver uma vida apagada. Se o Senhor diz que eu nasci para brilhar, eu quero ver a tua luz na minha vida. Se o Senhor diz que eu nasci para dar fruto, eu quero ver os frutos acontecer na minha vida. Por que o Senhor fala dessa maneira? Porque as coisas só se tornam em nós quando nós manifestamos o desejo para ter. Enquanto você não deseja nada, enquanto você não sonha nada, aquilo nem aparece na sua frente. Mas basta você sonhar com uma coisa que aquilo começa a trazer relance para você. Porque foi manifesto um desejo aí no seu coração. Deus trabalha em cima daquilo que nós colocamos no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então como é que funciona essa questão do alicerçar a fé em Cristo? O Senhor te escolheu. Você é um campo. Imagina isso aqui. Eu não sei você, mas eu tive uma convivência na roça. E a gente escolhia um lugar, a gente limpava aquele lugar. A gente cortava as madeiras, a gente queimava, deixava a terra pronta para ser o quê? Plantada. Você é a terra que Deus tirou de lá. Deixou você pronta para ser o quê? Plantada. Aí vem um procedimento, como? Vem quando a roça é muito grande, o campo é muito grande, Deus tem algo muito grande para você, diga amém, eu creio. Funcionava assim, um ia na frente abrindo a cova, né? O outro vinha atrás jogando a semente, e o outro vinha fechando a cova. Por quê? Porque se não fechasse a cova, os pássaros vinham e comiam a semente, e aquilo dali não gerava, não germinava. Entenda isso aqui. Você é o campo que Jesus te achou, você lá, só você sabe onde Jesus te achou. Te trouxe para cá. Para a presença dele, para cá não é a igreja não, para a presença dele. Aí Deus usou alguém que vai na frente abrindo a cova, que às vezes é um pastor. Cavou. O Espírito Santo, que está trazendo a mensagem, está jogando a semente. Só que quem fecha a cova agora é você. Porque é se agarrar na promessa. É segurar, é se fechar a cova, é passar. E disse, não, Satanás, tu não vai comer a semente. Porque quem que a Bíblia chama de passarinho? Dentro da Bíblia, passarinho que a Bíblia fala é o quê? O laço passarinheiro é o quê? É o Satanás, é o diabo, que vem para roubar a semente que o Espírito Santo está plantando aí dentro do seu coração. De fé, de esperança, de milagre. Você está entendendo sim ou não? Se você não fechar essa cova, o diabo pega e leva. Aí você é um solo que Deus preparou, olha.
Deus escolheu. Deus preparou você para dar o quê? Fruto. E o Espírito Santo está plantando. Tem um pastor que está cavando e tem o Espírito Santo que está jogando a semente. Só que você não está o quê? Fechando, colocando terra em cima. O diabo vem e rouba aquela semente. Aí você fala assim, nossa, ontem eu estava tão cheio de fé, mas hoje eu estou tão vazio. Eu não sei se você já acordou assim. Teve dia que você estava tão bem, tão esperançoso, aí no outro dia você estava tão vazio, tão desanimado. Sabe o que é isso aí? A cova que você não fechou, aquilo que você não agarrou, aquilo que você não selou. Aí o inimigo veio e arrancou aquela semente. Aí você viu que não tinha mais nada, falou, só está aqui. Mas não tem mais nada, mas estava cheio, agora não tem. Então nós temos que nos agarrar nessa promessa do Senhor. Que promessa? Presta atenção. Deus já trouxe palavra na sua vida dizendo, eu sou contigo. Eu vou abençoar a tua vida. Só que aí entra a questão dessa fé. Porque a fé não é simplesmente o crer. A fé é permanecendo crendo. Permanecer crendo. Crer é fácil. O difícil é você permanecer crer quando tudo diz ao contrário. Ou tudo diz contrário. Eu quero falar um pouco sobre essa questão de fé, que não tem como eu falar de fé sem eu não falar de Abraão. Ou de Abrão. Gênesis capítulo 12, eu vou citar aqui alguns versículos. Gênesis 12, versículo 1, a Bíblia já diz o chamamento de Abraão. Ou o chamado e a missão de Abraão. Abraão foi chamado e foi dado para ele o quê? Você está entendendo que você não está de bobeira? Posso falar assim com você, sim ou não? Você está entendendo que Deus não chamou você para ficar de bobeira? Deus chamou você. Só que você tem uma missão. A missão de quê? De alguém que um dia te viu lá atrás. Olha, essa mesma pessoa que hoje é você, mas não na mesma situação que um dia você estava. Olha, peraí. Será que é a mesma pessoa? Falida? Sem esperança? Doente? Em cima de uma cama? É o mesmo hoje? Será? É. A sua missão é glorificar Deus através do fruto que Jesus vai fazer acontecer na sua vida.